Uma igreja que não ora, ela é fadada a permanecer da mesma forma, parado. A oração é a mola propulsora de uma igreja e também nós, como templo e habitação do Espírito Santo. Se você não tem o prazer de orar, espero que nessa ministração você desenvolva esse prazer de orar. Né? Orar é algo fantástico. Orar é tocar o coração de Deus, orar é você mover a mão de Deus para determinados lugares, para determinadas causas que você ora e coloca diante de Deus. Isso é o poder da oração. Mas abra aí, Vitória, Hebreus 5, 7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica, em alta voz e com lágrimas. Nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, viu? Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Vou repetir, durante os seus dias de vida na terra, Jesus orou, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Se o Filho de Deus, que é Jesus, ele orava em alta voz e com lágrimas, que dirá nós? Que dirá nós que somos discípulos de Jesus? Nós vamos falar um pouco sobre aprender a orar com Jesus. Eu estou falando aprendendo a orar com Jesus. Existe uma diferença. Aprender a orar com Jesus, né, é o nosso chamado. Aprender a orar com Jesus. Agora, aprender a orar como Jesus orou, essa é a necessidade. Vou repetir. Aprender a orar com Jesus é a nossa missão. Nós temos que aprender a orar com Jesus. Mas aprender a orar como Jesus orou é a nossa necessidade maior como igreja, para que nós possamos realmente ser uma geração que vai mudar, vai marcar uma geração, né, de uma maneira totalmente diferente. Então, aprender a orar como Jesus orou, essa é a minha necessidade e a sua necessidade. Pastor, mas Jesus era o Filho de Deus, era diferente. Não, mas ele estava como homem. Ele chorou como homem, ele suplicou como homem, teve suas necessidades como homem, e ele nos ensina a orar como homem. Então nós vamos aprender. E orar é como se você estivesse junto do Espírito Santo, junto com o Espírito Santo aqui na terra, e junto com Jesus que está à destra de Deus Pai. Esse é o poder da oração. Então eu oro junto com Jesus que está aqui, ou o Espírito Santo que está comigo, e nós oramos em conjunto com Jesus que está à destra de Deus Pai, justificando, intercedendo por nós. Olha como é fantástico isso daí. Eu e você oramos junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos move, o Espírito Santo que coloca a palavra na nossa boca, o Espírito Santo que traz a memória. E em conjunto eu com o Espírito Santo oro com Jesus que está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Se a gente entendesse que esse é o princípio da oração, a gente teria muito mais prazer de orar. A gente teria a felicidade de orar em todo o tempo. Esses dias, eu tenho orado muito, não que eu não tenha, né? Mas eu tenho orado mais. Em todo momento, hoje eu estou dirigindo, eu estou trabalhando, atendendo pacientes, eu estou ali em cima, eu estou orando, eu estou andando, eu comecei a orar, então às vezes a pessoa pode ver que eu estou andando de carro, parece que eu estou doido, mas é porque eu estou orando, né? Há uma necessidade muito grande de orar, a necessidade muito grande de falar com o meu Pai. A necessidade muito grande de eu ter a comunhão com o Espírito Santo, a necessidade muito grande de eu falar com Jesus. Isso é fantástico. E Jesus, ele orava para tudo. Tudo que Jesus fazia, ele orava. Jesus, ele tinha uma vida de oração constante e ele era o Filho de Deus. Se nós somos parecidos com Jesus, nós somos discípulos de Jesus, nós temos que aprender com Jesus como orar e como ter uma vida de oração. Pastor, mas hoje eu queria ouvir uma palavra de ânimos. Querido, não tem palavra mais animadora do que oração.
Não tem palavra mais animadora do que oração, querido. Para você alcançar as promessas de Deus, você tem que orar. Para você alcançar o milagre de Deus, você tem que orar. Para você ver os céus abertos, você tem que orar. Para você ver o avivamento acontecer, você tem que orar. A oração é a chave de tudo. Se nós não tivermos o prazer de orar numa igreja, querido, fica difícil. Muito difícil. Por isso essa igreja, eu acho fantástico. A gente começou a live e a gente nem teve uma noção do que é a live de oração de manhã. A gente começou 6h30 até 7h15, 7h30. A gente não tinha nem a noção, a gente foi porque no início o pastor Domingos pediu para a gente começar a fazer as lives. E a gente permaneceu até hoje. Tem praticamente quase um ano que a gente está. E a gente começou a ver como a oração ela tem um poder de alcançar. Mesmo você do outro lado da tela e a pessoa do outro lado, às vezes no Japão, às vezes em outros estados, você vê o poder da oração e como as pessoas creem na oração, porque são pessoas que não conhecem a gente e pedem oração para isso, para aquilo, e depois a gente vê os testemunhos, as pessoas falando do que aconteceu, como Deus agiu, o milagre que o Deus operou. Isso é poder da oração. É a maior ferramenta que nós temos hoje, é o poder da oração. E Jesus nos ensina, Jesus dá um exemplo. Sabe qual é o grande problema nosso? Porque a gente não sabe orar. Abra aí Romanos 8, 26. Por isso que a gente tem que aprender com Jesus. A gente não sabe orar. Olha o que diz Romanos 8, 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Romanos, Paulo diz falando que é porque ele intercede, porque nós não sabemos como orar. Quer ver só interessante? A gente ora pedindo uma coisa, quando passa 2 dias que não acontece, a gente já esqueceu, já pega outro pedido e assim vai, só de pedido em pedido em pedido. Não é assim? A gente esquece até que a gente orou hoje de manhã. A gente esquece até que a gente orou ontem, o que a gente falou. Sabe por quê? Porque a gente não sabe orar. E porque a gente não sabe orar, Deus sabe que a gente não tem essa habilidade, entre aspas, Ele coloca o Espírito Santo do nosso lado, para interceder por nós. Olha como Deus é fantástico, como Deus te ama, como Deus me ama. Ele sabe que a gente não sabe, mas Ele coloca o próprio Deus, o Espírito Santo do nosso lado, para interceder com gemidos inexprimíveis, ou seja, mais do que oração. Você já imaginou o Espírito Santo com gemidos, olhando para nós, Pai, olha, eles estão assim, o coração dele está assim, e o próprio Espírito Santo intercedendo por nós? É isso que Paulo diz. Sabe por quê? Porque a gente não sabe orar. E também quando a gente não tem o costume de orar, a gente ora 5 minutos achando que já orou 1 hora. E quem tem o costume, hábito de orar, ora 1 hora, parece que só foi 5 minutos. Não é assim? Tem gente que não tem o hábito, fica inquieto. Fica 5 minutos e fala, puxa, parece que já foi 1 hora. Quando eu oro ali, só 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Mas quem tem o amor pela oração, você passa 1 hora, passa 2 horas, parece que você está nos céus. É você conversar, arrazoar com o teu melhor amigo. Quem é teu melhor amigo? Jesus. É altos papos. Né? Senhor, eu estou assim, assim. E orar é uma coisa tão natural. Não é aquela coisa que era no Antigo Testamento. Ó Deus, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não é nessa questão. A questão do orar é você abrir o teu coração e colocar para fora diante de Deus aquilo que você está sentindo. Isso é orar. É isso que Deus quer de você. Por isso que Ele te espera no secreto, porque no secreto não tem ninguém te ouvindo, não tem ninguém te vendo, e você consegue ter mais liberdade para falar com Deus no secreto. Sabe qual é o grande problema? A gente parece os discípulos. Quando Jesus foi para o Getsemane, lembra?
Jesus falou assim para os três: fique aqui, né, que eu vou orar. Quando Jesus voltou, o que aconteceu com os três? Estava dormindo. Isso foi durante 3 vezes. Jesus fala assim: olha, vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Você vai ver em Mateus 26:40. Jesus fala: vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Eles dormiram. Da mesma forma, o Espírito Santo está falando para mim e para você hoje: vocês não conseguem orar comigo nenhuma hora. É Jesus falando para você, porque é Jesus que está ali com você. Você não consegue orar comigo nenhuma hora. Sabe por que a gente não consegue? Primeiro, porque a gente não sabe orar e não tem o hábito de orar. Quando você tem o costume de orar, oração é naturalmente, ele flui naturalmente, e você tem prazer de orar, você tem prazer de estar na presença de Deus, você tem esse prazer. Eu oro de madrugada, eu tenho prazer de estar ali, estar num silêncio, e eu acordo cedo e vou lá orar, vou aos pés do meu Pai e vou orar. Quando a gente vem para o culto, a gente vai fazer a ministração, eu vou no meu secreto e vou orar. Pai, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Qual é a palavra que o Senhor quer ministrar hoje? Jesus orava para tudo que ele ia fazer. E como filhos de Deus, nós somos chamados para orar diariamente com Jesus. E que possamos fazer com muito prazer, lealdade e felicidade todos os dias da nossa vida. Jesus está te convidando, está te convocando para você orar com Ele todos os dias, mas não é uma obrigação. Você tem que orar com alegria, com felicidade de estar falando com Jesus. Jesus está te chamando nessa noite a orar com Ele todos os dias, amém? Jesus é o maior modelo, exemplo de vida de oração que nós temos. Jesus não somente ele falava, mas ele fazia. Ele deixou um exemplo para a gente seguir. Tudo que ele falava, ele cumpria, ele fazia. Sabe por quê? Porque tudo que ele fazia, ele aprendeu com quem? Com o Pai. Se Jesus orava, é porque ele aprendeu. Se Jesus tinha uma comunhão, é porque ele aprendeu. Nada que ele fez, nada que ele tenha feito, nos ensinado, ele não tem aprendido com o Pai. Tudo que ele fez, ele aprendeu com o Pai. Então Jesus é o modelo que nós temos hoje. Jesus, ele orou no batismo dele, e o céu se abriu, ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus orou no batismo dele. Você vai ver em Lucas 3, 21, 22, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Na hora que Jesus foi ser batizado, ele orou e o céu se abriu. Querido, quer ver os céus abertos sobre a tua casa, quer ver os céus abertos sobre a tua vida, quer ver os céus abertos sobre essa igreja? Ore, clame. Jesus é o maior exemplo. Quando ele orou, o céu se abriu, ele ouviu a voz do Pai: esse é o meu filho. Querido, quando você ora, sabe o que acontece? O céu se abre, você ouve a voz do nosso Deus Pai: esse é meu filho em quem tem prazer, esse é meu filho que eu me alegro, esse é o meu filho. A oração faz isso, querido. A oração simplesmente não é você pedir, é abrir os céus para você ouvir a voz do teu Pai Celestial: você é meu filho amado, e como meu filho amado, eu estou pronto para te ouvir. O Pai, ele deixa tudo para ouvir o Filho, e não é diferente para nós não. Então, quer ver os céus abertos, quer ver o fogo descer nessa igreja? Ore. Quer ver os céus abertos lá na conferência dia 6, David? Ore, busque. Eu creio nisso. Quer ver os céus abertos sobre essa igreja todos os domingos? Que já está aberto, eu creio mesmo.
Vamos orar mais, vamos intensificar mais. Quer ver os céus abertos lá na matinha, meu irmão? Ore, porque os céus vão estar abertos. Quer ver os céus abertos lá em Carnaubinha? Vamos orar quinta-feira, porque nós vamos para lá orar, nós vamos ter a célula, e os céus vai se abrir, assim vai. Eu creio nisso, querido. Jesus, antes de começar o ministério terreno, orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites. E Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para orar. Quando ele começou o ministério, ele orou, e o Espírito Santo levou ele ao deserto para orar, ficar 40 dias e 40 noites em oração. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Alguém já fez jejum de 40 dias? 20 dias. 21 dias. A gente já fez, né? 21 dias não. Micaela já fez. Está na hora da gente fazer nessa igreja. Que tal? Pelo menos vamos perder as barriguinhas, né? Brincadeira. É para quebrar o gelo, vocês estão muito sérios, gente. Mateus 4, 1, 2 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Total. A tentação de Jesus só aconteceu no último dia de jejum e oração, no último dia que ele foi tentado pelo diabo, no último dia. Mateus 4, 2, 3 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No último dia Jesus teve fome, aí o diabo veio e tentou ele: se tu és filho de Deus, diga essa pedra que transforma em pão. Mas ele diz: não só de pão viverá água, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas no último dia, quando a gente faz jejum e oração, pensa como é uma luta, né? Você já reparou que quando a gente tem um propósito, sempre vem um irmãozinho para oferecer alguma coisa gostosa para você? Nunca oferece, né? Jejum de 50 dias vai chegar, viu? Não é mesmo, André? As pessoas nunca te oferecem nada, mas quando você tem um propósito, pensa como vem coisa gostosa para te oferecer. E quando você faz propósito assim: eu vou jejuar refrigerante. Quando você não tem jejum, só te dão água. Mas quando você fala: vou jejuar refrigerante, o que aparece de Coca-Cola, o que aparece de Guaraná, o que aparece de suquita, é impressionante. Basta você falar jejum, todo mundo vem te oferecer para poder tirar do alvo. Parece incrível, né? E jejum de carne? Nunca te convida para um churrasco. Mas quando você quer fazer um jejum de carne, o que aparece de convite para comer picanha, para comer alcatra, para comer isso, para comer aquilo, é uma beleza. E você: não quero não, não quero não. Não é fácil. Imagine 40 dias e 40 noites ali, ó, no deserto, sozinho, sem água, porque aqui é jejum total. E diante de tudo isso, 40 dias de jejum total, você acha que Jesus saiu fraquinho? Você acha que Jesus saiu assim, com as perninhas bamba, porque ficou 40 dias? Jesus saiu mais fortalecido, ele saiu com mais poder do Espírito Santo, ele caminhou até a Galiléia, e então ele começou o seu ministério. Depois disso ele caminhou ainda. Ele saiu mais cheio do Espírito Santo. Querido, quando você jejua e ora, você sai mais cheio do Espírito Santo, você sai mais fortalecido, você sai com mais intimidade com o Pai. Então jejue e ore. Jejue e ore. Jesus gostava de orar, sabe como? Pela manhã, bem cedo Jesus já orava. Bem cedinho, Jesus já estava orando. Você vai ver em Marcos 1,35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava.
Perguntavam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Jesus logo cedo ele ia orar. Logo cedinho Jesus, ele já saía para orar. Faça isso na tua vida, logo cedo. Logo que você acordar, tenha a prática de orar. Sabe para que você ora de manhã? Senhor, o que nós vamos fazer junto hoje? Senhor, mostra a tua agenda que o Senhor fez para mim hoje. Porque ser feita a tua vontade assim na terra como no céu, é isso. Senhor, me mostra a tua agenda, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, venha fazer a agenda comigo, vamos cumprir a agenda. Isso é orar logo cedo. Isso é ter intimidade com Deus. Fazer aquilo que Deus preparou para você. Porque Deus, Salmo 139 diz que antes da fundação, antes da gente uniforme, Deus já havia escrevido no livrinho tudo que nós íamos passar. Então Deus tem uma agenda. Quer uma agenda melhor que a agenda do Espírito Santo? E vocês acham que Jesus era levado como? Ele orava e ele cumpria a agenda celestial na terra. Você acha que ele foi do outro lado em Gardara por acaso? Ele atravessa tudo e vai lá por causa de um homem endemoniado. Vocês acham que ele foi por acaso? Não, ele orou primeiro e Deus enviou para ele lá, porque ali havia um homem endemoniado, que Deus ia usar aquele homem com propósito, e ia o tornar um grande missionário, o qual levou mais de 4.000 pessoas na segunda multiplicação dos pães. Não foi por acaso. Jesus, ele tinha propósito. Todos os milagres Jesus fazia com propósito. Sabe por quê? Porque ele orava e o Pai falava, o Pai mostrava. Porque tudo que ele fazia, ele aprendeu do Pai. Tudo que ele via, é porque ele viu o Pai fazer. Por isso que Jesus orava. Por isso que Jesus buscava. Se eu e você, querido, queremos obedecer a Deus, queremos ser obedientes a Deus, nós temos que orar e pedir para o Pai: Pai, o que nós vamos fazer hoje? Senhor Jesus, o que o Senhor vai fazer comigo hoje? Espírito Santo, como é que você vai me direcionar? Aonde o Senhor quer que eu vá? A quem o Senhor quer que eu pregue? Isso é orar logo cedo. Isso é estar em sintonia com os céus. Mas o grande problema é que a gente faz as coisas sem orar. A gente toma decisões sem orar, a gente faz acordos sem orar, a gente faz negócios sem orar, e sabe o que acontece? Bum, quebra a cara, e depois volta com a cabeça baixa: Pai, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? E o Pai olha para a gente. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui, seja sincero, já fez alguma coisa sem orar e quebrou a cara? Levanta a mão. Acho que eu vou levantar os pés também. Sabe por que a gente faz? Porque a gente quer fazer, mas por receio, vai que né, vou perguntar a Deus, mas eu já sei o que eu vou fazer. Aí Deus não fala nada e vem aquela vozinha: faça. Eita, Deus respondeu. É de Deus, e vai lá e pumba, Deus não falou nada, Deus não direcionou nada. Você já fez aquela oração, seja sincero, aquela oração tipo, você quer uma coisa, mas você pede sinal do céu, que é muito fácil de acontecer? Nunca fizeram isso? Poxa, será que fui só eu e a Aninha, e a bebezinha que está ali? Será possível? Só eu, Aninha e Maria Valentina? Vou dar uma ideia, você está doidinho para comprar alguma coisa, você bateu os olhos, viu aquela moto do seu sonho, aí eu quero, não, mas o pastor falou que tem que orar, eu vou orar, vou obedecer o pastor, mas eu quero, vai lá, Senhor, eu estou orando, Senhor, se é da tua vontade de eu comprar a moto, o Senhor me dê um sinal. Está um maior verão, me dê um sinal, Senhor. Se hoje não chover, é porque o Senhor está falando sim. E não vai chover mesmo, porque é um verão que não chove, pelo amor de Deus. Só para dar um exemplo grosseiro. Aí não chove, pronto, Deus respondeu a minha oração. Deus respondeu, é a moto, vai lá e
faz umas parcelas de perder de vista, perde o emprego e não consegue pagar. Aí vai o quê? Eu acho que não era a vontade de Deus, né? Lógico que não era. Era a tua vontade. Às vezes a gente manipula aquilo que a gente quer nas orações. Por isso que a gente não sabe orar. A gente manipula as nossas orações como se Deus fosse manipulado, para satisfazer a nossa vontade e o meu querer, e não a vontade de Deus. É muito sério. Se você for ver Josué foi fazer uma aliança com os gibeonitas, e diz o texto que eles não consultaram a Deus e foram enganados. E por não consultar a Deus, eles fizeram uma aliança, e pela aliança eles tinham que cumprir. Não importa se foram enganados ou não, porque eles fizeram uma aliança sem consultar Deus com os gibeonitas e tiveram que cumprir. Mas eles não consultaram a Deus. Você já fez uma aliança, um acordo com alguém e você não consultou a Deus? E quebrou a cara? Pois é. São as alianças que Deus não aprova e a gente insiste em fazer. E a gente acaba colhendo consequências lá na frente. Por quê? A gente não sabe orar. E o fato da gente não saber orar, nós não temos discernimento e comunhão com Deus para ouvir a voz dele. Esse é o grande problema. Jesus sempre orava antes de tomar decisões. Antes de escolher os apóstolos, Jesus passou a noite toda em oração, na presença do Pai. Você vai ver isso. Lucas 6, 12 e 16 diz: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que tornou-se o traidor. A oração era uma prática constante na vida de Jesus. Pastor, mas se Jesus orou, então por que ele não viu que Judas ia trair? Querido, isso é uma heresia, é um pecado. Jesus orou, ele mostrou, porque Judas tinha um propósito. Se não tivesse ele, não teria o propósito da traição, e as promessas não iam se cumprir. Ali era um propósito. Não é que Jesus se enganou na oração. Lucas 22, 39 diz: e saindo foi, como de costume, para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Era de costume fazer o quê? Orar. Jesus saía para orar, ele tinha costume de orar. Jesus nos deu um excelente esboço de como devemos orar a Deus, o nosso Pai que está no céu. A oração do Pai Nosso, você vai ver em Mateus 6, de 9 a 13, todos nós conhecemos, decora e salteado, mas só conhecemos, mas não praticamos. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Significa o quê? A gente fazer junto com Deus, a gente fazer a agenda que Deus tem para nós, para a nossa vida. Isso é fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é orar, isso é praticar, é esperar a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu. O grande problema é que a gente tem essa oração como padrão e repete, até em jogo de futebol. É verdade, não é? Né? Eles se juntam lá no vestiário e fica, Pai Nosso, tá, e fica até pulando, né? Como se aquilo lá fosse uma proteção. Não é. Essa oração não é para proteção. Essa oração não é para te livrar, não, é para você fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Perdoar quem tens ofendido, querido, não é uma proteção. As pessoas acham que a oração do Pai Nosso é para proteger. Querido, não é, é para se praticar. Sem a prática não serve para nada. Simplesmente é uma boa oração. É uma boa palavra que Jesus deixou como modelo, porque os discípulos perguntaram: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus ensinou. Da mesma forma a gente pode chegar: Senhor, nos ensine a orar. Pratique o Pai Nosso. Pratique.
Faça a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para nós? Deixa eu perguntar aqui. Qual é a vontade? Qual é a grande comissão que Jesus nos deixou? Qual é a grande comissão que o Pai nos deixou? Qual é? Eu não entendi, ficou muito baixo. Ide fazer discípulos de todas as raças, nações e tribos. Amém? E por que a gente não faz e vive orando, Pai nosso está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Ué, a gente não ora? O grande problema é repetir. Agora o certo é praticar. Senão é só um modelo. Só um modelo. A vontade do Pai é que a gente ande em santidade, amém? Então faça a vontade do Pai, ande em santidade. Busque a santidade, busque se santificar. Isso é fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu. É isso que o Pai quer de mim, de você, é isso que o Senhor Jesus quer de mim, de você, é isso que o Espírito Santo nos ensina a caminhar dessa forma, em santidade. A dinâmica do ministério de Jesus era ensinar, pregar, ministração de cura, libertação, né, durante o dia, mas ele orava fervorosamente à noite. Ele fazia tudo durante o dia, mas chegava à noite, ele não ia dormir, ele ia orar, ele ia buscar a presença do Pai. Mateus 14:14 diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ele curava, trabalhava, mas à noite ele se afastava para orar. Mateus 14, 22, 25 diz: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ali Jesus ia, ele se despedia das pessoas e ia orar sozinho. Ele ia buscar a face do Pai. Eu acredito que a oração de Jesus era um combustível para ele, porque ele estava com comunhão, ele estava em comunhão com o Pai. Assim é a minha oração e a tua oração, é um combustível para nós, quando nós estamos em comunhão com os céus. Isso é, se nós não orarmos, querido, nós vamos estar vazio, a gasolina espiritual vai abaixando, baixando. Sabe o que eu entendo? Que você vai lá no posto novamente espiritual, enche o tanque, aí você tem força para continuar, aí vai baixando, e você volta para o posto espiritual, enche novamente e vai, assim é a nossa vida. O posto espiritual é a oração, querido, é o seu secreto, onde Deus está lá, vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te encher, para você continuar. Mas se a gente não orar, a gente só vai, o combustível espiritual só vai acabando, daqui a pouco nós não temos nem força, nem vontade de orar. E quando a gente não tem força nem vontade, é como a gente falasse: Pai, não quero falar com você. Hoje não quero falar com você. Vou pegar, já pensou Rogério e Dinayara? Quando a Maria Valentina já tiver com seus 10 anos, receba, né, 10 aninhos, aí você já tem uns 3 atrás já, tudo em escadinha, e aí vocês vêm tão felizes assim, para Maria Valentina, a Valentina assim olha para vocês: hoje eu não quero falar com vocês. Ó, ela já está respondendo. Não, é brincadeira, Maria Valentina, é brincadeira. Já imaginou como fica o coração de vocês? Né? Vocês fazem de tudo, vocês dão amor, né? Dedicam, e de repente chega um dia: eu não quero falar com vocês mais. Eu estou cheio de vocês. Vocês acham que é quando a gente deixa de orar e não quer orar, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que Deus é um Deus de graça e de misericórdia, sempre está disposto a nos receber de volta. Se você não tem isso, comece a orar, comece a ter essa prática da oração a partir de hoje. A partir de hoje, comece a orar como Jesus orou. Tudo que você for fazer é debaixo de oração. As decisões que você vai tomar, debaixo de oração. Quando você vai para algum lugar, debaixo de oração, pede a direção de Deus.
Se você tem alguma decisão de tomar, se eu vou embora de Afogado, se eu não vou para outro lugar, vou arrumar um emprego, peça oração. Pede oração, não vai da tua vontade, do teu querer, peça oração para Deus. Tudo o que você vai fazer, vá debaixo da oração. Simplesmente, a oração de Jesus era muito intensa, perseverante e fervorosa. Jesus orava fervorosamente. A gente acabou de ver Hebreus 5:7. Jesus, ele oferecia orações e súplica em alta voz e com lágrimas. Com lágrimas. Como tem sido sua oração? Aquela oração da fome? Aquela oração que você vai na mesa e está morrendo de fome, que um olho está assim para ver se alguém pega o seu hambúrguer e o outro está orando? Ou aquela oração tipo assim: Pai, abençoe esse alimento, o Senhor já sabe, amém, e come? Como é a sua oração? O tipo de oração que você faz determina o tipo de cristão que você é. Vou repetir, o tipo de oração que você faz determina e mostra que tipo de cristão que você é. Porque a oração é ter comunhão com o Pai, é ter prazer na presença de Pai. O tipo de oração que você tem demonstra que tipo de cristão. Se é uma oração sem reverência nenhuma, de qualquer jeito, meia boca, é o que você é. Um cristão sem reverência e meia boca. Já parou para pensar nisso? Santa Ceia deste mês foi fantástico, porque olha como a gente orou aqui. Foi 1 hora de oração, foi gostoso pra caramba. Não foi? 1 hora aqui orando, né? Foi fantástico. E eu dobrei meu joelho aqui. Teve gente que achou que eu não ia levantar, né? Que estava doidinho para me vir brigar aqui para levantar. Eu levantei tranquilamente, gente, numa boa, né? Oração é isso, é ter prazer, é saber conversar, ter prazer em falar com Deus. Espero que a partir de hoje você comece a mudar o seu modo de ver como discípulos e comece a orar com Jesus e como Jesus orou, a partir de hoje. E como discípulos nós devemos orar com fervor, dedicação e perseverança, para quando Jesus voltar, nos encontre firmes na fé. A oração nos faz firmar, a oração nos coloca de pé, a oração é aquilo que é a mola propulsora nós como cristãos. Amém? Que você comece a orar, que você comece a dar importância para a oração. Jesus é o maior exemplo daquele que orava fervorosamente e tinha prazer em orar todos os dias. Que eu e você possamos olhar para Jesus e ser parecido com Ele. Que as nossas orações sejam diferentes a partir de hoje. Vamos ficar de pé e vamos orar. Você crê no poder da oração? Crê mesmo? Traga a tua memória agora alguém que está enfermo. Traga a tua memória agora alguém que precisa ser salvo. Traga a tua memória agora a tua família que precisa ser salva. Seus amigos que precisam ser salvos. Traga a tua memória agora e começa a aprender a orar. Começa a colocar em oração. Começa a colocar, assim como Jesus orava com súplica, orava com lágrimas. Traga a tua memória agora e começa a orar. Começa a colocar diante de Deus, querido. Não espere o pastor orar, não. Orar é você conversar com Deus. E se você não sabe orar, querido, deixa o Espírito Santo conduzir a oração para você. Você vai ver que você vai se surpreender aquilo que o Espírito Santo coloca na tua boca. Traga a tua memória. Comece a orar. Nós falamos em oração. Agora está na hora de colocar a prática. Foi a teoria, agora começa a colocar em prática. Começa a interceder.
Começa a levantar um clamor agora. Não importa o número de pessoas que está, Tiago diz que a oração de um justo só vale pelos seus efeitos. Você não tem um parente, você não tem uma pessoa que está enfermo agora, traga a tua memória e cure ela pelo poder da oração. Cure ela pelo poder da oração. Você tem uma pessoa que você quer alcançar para Jesus, salve ele pelo poder da oração. Você tem uma pessoa que está aprisionada, que está encarcerada, liberte ele pelo poder da oração, assim como os discípulos estavam reunidos nas casas, e Pedro estava preso, eles oraram, e Pedro foi liberto pelo poder da oração dos discípulos que estavam nas casas. Comece a orar por essa cidade, comece a orar pela tua célula, para que a tua célula venha a crescer, em seu poder da oração. Comece a orar por essa igreja, que essa igreja venha ser realmente luz, venha ser um referencial nessa cidade. Comece a orar, porque os céus estão abertos sobre esse lugar. Jesus orou, o céu se abriu e ele ouviu a voz do Pai. Quer ouvir a voz do Pai? Comece a orar agora, comece a orar, comece a clamar agora. Comece a orar, comece a clamar. Ora com súplica, com lágrimas. Chore por aqueles que estão indo para o inferno. Chore, tenha compaixão. Aprenda a orar com Jesus. Ore por você mesmo agora. Ore por você. Nós precisamos de oração. Nós precisamos ser fortalecidos, nós precisamos ser fortalecidos na fé, na convicção. Querido Deus, nós louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão precioso. Ouvimos, Pai, pela Tua palavra, Pai, ao poder da oração, o modelo de oração que o Senhor Jesus nos deu. Senhor, nós queremos orar com Jesus. Senhor Jesus esteja conosco nas orações, mas nós também queremos orar como o Senhor orou. Como o Senhor orou, Pai, em tudo que o Senhor fazia, o Senhor orava, em as decisões que o Senhor ia tomar, o Senhor orava, a direção que o Senhor ia tomar, o Senhor orava. Tudo que o Senhor fez é porque o Senhor aprendeu e viu o Pai fazer. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Nós queremos cumprir a Tua agenda celestial todos os dias. Não nos permita sair do lugar se o Senhor não estiver conosco. Não nos permita ir à frente se o Senhor não estiver à frente. Não nos permita, não, Senhor, não nos permita tomar decisões, Pai, precipitada. Senhor Espírito Santo, nos ensine a orar, nos ensine a orar, nos ensine a orar, Espírito Santo. Se nós não sabemos orar, o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede em nosso lugar e nos ensina, traga a nossa memória aquilo que o Senhor quer que nós colocamos em oração diante de Ti. Senhor, a oração pode abrir o céu, as orações que se faz nesse lugar, o Senhor ouve, Pai, o Senhor ouve. 2 Crônicas 7,14 é uma realidade, que seus povos que se chamam pelo Teu nome, orar, Senhor, e se arrepender, e se desviar dos seus maus caminhos, então o Senhor diz, Pai, na Tua palavra, então ouvirei dos céus, e sararei a terra, e perdoarei seus pecados. Pai, a oração o Senhor recebe, que as nossas orações possa subir como aroma suave às suas narinas, Senhor. Deus, nós oramos pela libertação daqueles que estão encarcerados, aprisionados, acorrentados pelo inimigo. Nós quebramos agora pelo poder da oração. Aqueles que estão enfermos, nós levamos a cura pelo poder da oração, Pai. Senhor, nós levamos a salvação aos nossos familiares através do poder da oração, Senhor. Deus da glória, nós trazemos o avivamento na terra através do poder da oração, Senhor. Nós trazemos a manifestação do céu na terra através da oração, Pai. Ouve as orações que se faz nesse lugar agora, Pai. Ouve, Senhor, ouve, Pai, ouve, Paizinho querido, as nossas orações, que possa subir mesmo, Senhor, e o Senhor possa receber as nossas orações, e possam ser colhidos, Pai, as nossas orações possam ser colhidas, Pai, no odre, Pai,
dos santos, Pai. Deus, manifesta o teu poder. Senhor, que nós possamos ser uma igreja de oração, nós possamos ter prazer em orar, possamos ter o prazer de estar na tua presença, nós possamos ser uma igreja que ore constantemente, todos os dias, Pai. Levanta, Pai, os intercessores dessa igreja, da tua casa, Pai. Desperta a tua igreja para o prazer, Pai, de orar, de buscar o Senhor na tua casa, no secreto, Pai. Deus, nós oramos, Pai, sobre essa cidade e determinamos, Pai, pelo poder da oração, que Afogados é do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que Afogados é do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Pai, pelo poder da oração, quebramos toda a maldição sobre essa cidade, quebramos todas as correntes sobre essa cidade, toda a investida do inimigo, nós quebramos agora sobre essa cidade, pelo poder da oração, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por esses momentos tão preciosos, Pai. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Clamamos a Ti pela Tua graça, Tua misericórdia. Clamamos a Ti pelo Teu perdão sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, coloque, Pai, esse prazer de orar, de buscar o Senhor todos os dias, buscar a Tua face em oração, Pai. Tocar, Pai, o Teu manto em oração, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por essa terça-feira tão abençoada. Muito obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória, somente a Ti, somente ao Senhor. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas. Eu creio, de verdade, porque a palavra, ela é verdadeira. Todas as orações que nós fizemos aqui, ela subiu como aroma suave às narinas de Deus. Eu creio nisso. Então vai embora na certeza, convicção, aquilo que você colocou em oração, você já recebeu. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer, querido. Comece a desenvolver isso na tua vida, uma vida de oração de verdade, de fervor, de súplica, de clamor a Deus. Amém? Estende suas mãos para cá. Com o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a consolação do Espírito Santo de Deus, repousa sobre a igreja do Senhor. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe excelentes células amanhã e na quinta-feira. Não se esqueça, domingo, sábado, 20 horas aqui na igreja, encontro de casais. Amém? Papo de casais. Convide pessoas para estar aqui conosco, vai ser legal. Vai ser bem legal. Amém? Que Deus abençoe, gente.